Eu morava numa cidade no interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, por muitos anos. E eu tinha o desejo de voltar para a capital, porque eu sou natural de Porto Alegre. E na ocasião, me surgiu uma oportunidade de um apartamento aqui em Porto Alegre. E, e o que que acontecia? Eu não era com relação à mudança, mas sim com o emprego. Eu era professora de uma escola pública concursada e eu estava lotada naquela região no interior do estado. Para mim fazer a minha transferência para a capital, o certo é eu ir na Secretaria de Educação solicitar uma remoção e não simplesmente me mudar e depois pedir a transferência para o lugar que eu bem entendesse. Não é assim que funciona. Primeiro tu faz a solicitação para depois tu te mudar. E aí que entrou o dilema. Eu tinha um apartamento para morar em Porto Alegre, mas eu não tinha como levar um emprego. Mas eu queria levar um emprego, porque afinal de contas era esse o meu emprego, né? Eu preservava por ele. E eu me socorri ao tarô e pedi um conselho, o que que eu faço nesse momento. E aí eu nunca me esqueço que a carta que eu tirei foi a carta do carro, dos arcanos maiores. E aquela da carta do carro, ela me fez refletir que eu teria que me colocar em movimento. Mas ela te dá duas opções, né? É uma escolha, tu tem que escolher, tu vai pro lado A ou pro lado B. Para mim, meu entendimento, eu percebi aquela carta, se eu optasse pelo lado lá, pelo lado A, eu permaneceria na cidade. E se eu optasse pelo lado B, eu ia arriscar. E como aquela carta é uma carta de movimento, eu pensei assim, ó, vou postar todas as minhas fichas nesse conselho do tarô, porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai me direcionar, ele vai me dar, ele vai abrir as portas para mim de alguma maneira. Pois muito bem, gurias. Chegou no final do ano, terminou o ano letivo, a gente entra em férias. E naquele período de férias, eu fecho o negócio com o apartamento de Porto Alegre e me mudo. Meu Deus, e agora o que que eu faço? Me mudei. Já estou aqui em Porto Alegre, mas o meu emprego está numa cidade de quase 200 quilômetros de distância. Não teria como eu ir trabalhar. Eu teria que pedir uma remoção, ou seja, sair daquela cidade do interior e trabalhar em Porto Alegre, onde eu morava. E era justamente o inverso, não se faz isso. Mas eu rompi com o quê? Com as regras do jogo. Eu rompi com as normas e fiz o inverso, apostando no baralho do tarô. Apostando no tarô, que ele me deu o melhor conselho para minha vida naquele momento. Muito bem. Eu vou então na Secretaria de Educação de Porto Alegre. Exponho meu caso. Disse que eu me mudei e que eu estava lotada na cidade do interior e que eu precisava de uma remoção para a capital, porque eu já tinha feito a minha mudança. Evidentemente que causou um mal-estar, porque administrativamente não é esse o procedimento. Mas eu fui iluminada, porque eu peguei pessoas, servidores públicos, lotado, no RH, que entenderam a minha situação e, de alguma forma, eles se sensibilizaram. Eu aí agradeço ao astral. E eles conseguiram articular uma vaga que tinha perto da minha casa. Gente, era ainda a vaga que tinha aqui em Porto Alegre, era atrás do prédio que eu morava e que eu moro até hoje, era atrás do prédio. E aí então eu fui chamada para assumir essa vaga atrás da minha casa para trabalhar na educação física e continuar dando aula. Realmente, gurias, eu posso acreditar do fundo do meu coração que o astral trabalhou para que isso acontecesse. Evidentemente que trabalhou, foi abençoada naquele momento. Mas eu só corri atrás disso porque eu me socorri, eu pedi um conselho para o tarô. E foi ele que disse, vai que as coisas vão se harmonizar, vai. E eu acreditei naquilo. E apostei todas as minhas fichas nisso e deu certo, meninas. Deu certo. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse
procurado o tarô para esclarecer, para pedir um direcionamento, certamente eu não teria vindo naquela ocasião para cá, para Porto Alegre. Quem sabe nunca teria vindo.